E aí, galerinha, tudo bem? Ó, continuando aqui nosso teminha sobre concentrações industriais, tá? Vou só fazer um lembrete para vocês. A ideia das concentrações industriais, né, de você analisar isso, é principalmente você bater o olho, saber mais ou menos, né, onde estão ali as principais regiões industriais, e também entender o histórico, alguma questão relacionada a isso sobre a industrialização de cada região, tá? Para a gente começar, a gente tem o Brasil, né? Não sei se você notou aqui, ó, deixa eu só voltar, são os emergentes, né? Principalmente o chamado grupo dos BRICS, né? Você pode ver que tem o México aí que está além, né? Mas também a gente pode incluir ele. BRICS ficou assim porque exatamente forma né, a palavra em inglês, né, os tijolos, seriam os tijolos para a construção do futuro da economia mundial, né? Então seriam as apostas aí para o nosso futuro, né? O México entra também, só que pensou, mas daí eu coloco o M do México onde, né? Então, e também vale a pena lembrar, tá? O BRICS seria, digamos assim, ó, a África do Sul também não entra na primeira análise, né? Mas daí o S acabou virando a África do Sul, né? Em inglês, logicamente, beleza? Então, a gente começa com o Brasil e a gente sabe muito bem que a nossa grande concentração industrial é exatamente na cidade de São Paulo, no entorno de São Paulo. Mas todo o estado de São Paulo também possui, né, uma intensa industrialização, assim como o Sudeste e a região Sul. Então, a região Sudeste e a Sul vão concentrar o maior número de indústrias no Brasil. Beleza? Na cidade de São Paulo, assim como eu havia dito, então, a região da cidade de São Paulo é muito intensa a industrialização, e daí a gente tem uma puxada aqui para o interior, né, a região de Campinas, aqui em direção a São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, né, a gente possui também uma grande industrialização. Beleza? Então, essa aí é a área de maior concentração. E você bem pode ver, olha só, vem para cá, né, que é a nossa megalópole em processo de formação, beleza? Então lembre-se bem disso. Mas a gente não vai perder muito tempo com o Brasil, porque a gente tem industrialização do Brasil, né, pontualmente. Aqui são aquelas rotas, então, de desconcentração industrial que vão ocorrer, principalmente em relação à cidade de São Paulo, né? Então você bem pode ver aqui, ó, aquela área que a gente analisou, que a gente viu, de grande concentração industrial, né? Aqui também essa presença e a conexão com o Rio de Janeiro, beleza? E essas linhas aqui, espero que vocês saibam, são as rodovias, né? Washington Luiz, Castelo Branco inicialmente, né? Aqui, né? Rondon, beleza? Não, que não é Castelo Branco, não, né? Estou ficando louco. É assim, pô. Mas é que ela para aqui, ó, né? É tipo o final dela. Só que esse mapinha parece que tá meio estranho, tá meio torto, né? Porque a Castelo vem mais pra cá. Enfim, esse aqui é o nosso eixo, né? Infelizmente essa cidade aqui deve ser Bauru. Não, Bauru é aqui. Marília aqui. Essa é a nossa, então? Que maravilha, né? Mas enfim, então depois a gente analisa bem melhor isso vendo para São Paulo, tá? Inclusive o outro mapinha da apresentação de São Paulo é bem melhor que esse. E daí nós temos aqui as principais indústrias, né? Empresas, marcas do Brasil, né? Dê aí uma olhada, você vai notar que nós temos, tipo assim, o banco, né? Ter um banco é um ótimo negócio no Brasil, né? Bradesco, Itaú é a nossa marca mais valorizada, né? E assim por diante, beleza? Havaianas, uma transnacional, né? A Petrobras, gigante, né? Que passou por um sobe e desce aí imenso, mas enfim, né? Temos um grande número aí de marcas. Poderiam ser muito mais fortes, né? Se o governo olhasse com mais carinho para elas. Mas enfim, e daí a gente vai para a Rússia, né? Na Rússia, você bem nota que a grande concentração
vai estar na região de Moscou, né? Então, a Rússia, que vive lutando contra a influência da Europa ali nos seus países vizinhos, até a parte da Rússia mais desenvolvida é a parte europeia, né? A parte que está conectada, então, com a Europa. Aqui nós temos as conexões, isso aqui deve ser ferrovia, né? Ah, não, é oleoduto, ó. Mas você pode ter certeza, tá? Que junto do oleoduto, próximo ao oleoduto, a gente tem ferrovias aqui, porque é o modo mais interessante de locomoção da Rússia, beleza? Mas então, ó, as regiões industriais estão bem próximas a Moscou, beleza? A região mais importante, ó, Moscou, Kiev, Minsk, né? Todas então aí próximas à Europa, beleza? As grandes marcas ou empresas, indústrias, né, russas, a gente vai ter a Gazprom, que lógico, né, é de gás natural, e a Rússia está entre os maiores exportadores de gás natural do mundo, né? E aí tem o Serbian Bank, né, que é o banco da Sérvia, que na verdade é uma imensa marca aí, que muita gente acredita que tem um bela numa mão do Putin, né? Por quê? Porque o Putin é um presidente mafioso e tudo mais, tudo ao mesmo tempo, né? Ninguém sabe dizer ao certo quanto de dinheiro que o Putin tem. Nem os caras que fazem aquelas análises, né, aqueles rankings de riqueza, eles não conseguem dizer exatamente quanto de dinheiro que o Putin tem. Ou seja, até para esconder o dinheiro, o Putin é muito bom, né? Para matar seus oponentes, então, nem se diga. Enfim, e daí nós temos aqui as empresas automotivas, né? Eu sei que essa aqui é a Lada, né? A Lada que é famosa da União Soviética e tudo mais. As outras aqui é tudo impronunciável, tá? Não dá. Tem que tomar muita vodka para conseguir falar esses nomes. Enfim. E aqui a Índia é extremamente interessante, tá? Por quê? Porque você precisa sempre se lembrar, quando o assunto é Índia e China, são mundos à parte, né? Se você juntar ali a população da Índia, da China, mas do Japão, dá metade da população do mundo. Então, sim, é um negócio muito desproporcional com o resto do mundo, né? Muito desproporcional mesmo, impressionantemente. Beleza? E daí, a gente tem aqui grandes centros, né, de produção de tecnologia, de filmes até, né? Bollywood, famosa já, mas a gente não tem muito acesso aos filmes, né? Por quê? Porque Hollywood domina tudo. É monopólio, né? Basicamente monopólio. Você pega então e bloqueia a entrada de outros no seu mercado, beleza? Então nós temos aqui, ó, Karachi, né? Mumbai, ex-Bombaim, né? Os caras gostam de trocar de nome lá das coisas, ó. Chennai, ex-Madras, né? Bangalore também, você pode ver que aqui, ó, tem uma espaçonavezinha, né? Grande centro de produção de tecnologia aeroespacial. Aqui em Mumbai também, né? Então, sim, é tecnologia de ponta mesmo. Que é uma coisa que é notável, que os indianos eles são muito bons em matemática, né? Então, vários aplicativos, os algoritmos lá que são desenvolvidos, você bem pode ver que são de empresas indianas, né? Tem muito indiano que vive nos Estados Unidos, que mora nos Estados Unidos, produzindo tecnologia, né? Então, sim, a Índia é um local extremamente promissor quanto a isso. O problema da Índia é que a sua população não tem as estruturas básicas nas cidades, né? Se você já assistiu Quem Quer Ser Milionário, Slumdog Millionaire, você vai ver exatamente esse caráter, né, da Índia. Os bairros de lata, as favelas dos caras, tipo assim, eles juntam lá um monte de pedaço de lata e fazem casas, né? Por quê? Porque a população é muito pobre, nem madeira tem sobrando na Índia, porque o povo pega tudo para cozinhar. E daí, então, sobra lata.
Aí os caras vão lá e fazem lata. Meu, é um país bastante quente, né? Principalmente a parte sul dele está dentro da região tropical. Olha só aqui, ó, o Trópico de Câncer, tá vendo? Ou seja, essa região aqui é toda tropical, né? É muito, muito quente. Os caras vão lá e fazem casas de lata. Minha Nossa Senhora, é tipo você morar dentro de uma marmita, né? Deve ser um inferno, mas enfim. Nova Delhi também aqui não está demarcado como região industrial, mas você pode também salientar essa característica, né? E também nós temos aqui a região próxima aqui a Calcutá, né? Também bastante desenvolvida, bastante industrializada, beleza? E a gente tem as marcas indianas. Eu acredito que minha imagem esteja aqui na frente. Ó. Aqui está a mais importante de todas essas, acredito eu, pela grande saída dela, né? Pela grande demonstração, que é a Tata Motors, né? A Tata Motors, então, vem aí saindo, entrando em outros países, entrando nessa concorrência internacional. Então, por exemplo, a Intex Technologies, os caras produzem muito software, empresas de tecnologia. E é lógico que, por exemplo, ó, o Brasil pode se coçar de arrancar o couro de inveja disso aí, né? Por quê? Porque o Brasil até tem algumas empresas de tecnologias, mas elas são muito básicas perto das empresas de tecnologia indianas, né? E além de tudo acontece aquela coisa, ao invés de você pegar o cara, levar para lá tal, os caras da Microsoft, por exemplo, eles vão lá e criam algumas bolsas tipo, nas faculdades lá da Índia. E daí quando o cara é muito bom mesmo, aí eles pegam, eles levam embora, né? Por quê? Porque esse cara vai valer bilhões na mão deles, né? Aí, ó, as marcas de carro. Rapaz, tá um calor aqui que vocês não botam fé. A Tata Motors, né? A Maruti Suzuki. Logicamente, o cara deveria ser um fã extremo da Suzuki, né? A Hindustan Motors. A Mahindra já é mais famosa também, né? Vem seguindo os passos da Tata Motors. E enfim, você cada vez mais vai ser normal você trombar com esses tipos de marca aqui no Brasil, né? Por quê? Porque a ideia é produção de veículos de baixo custo, aquelas motinhas lá parece tipo um bangalô, né? Aquelas motos com duas rodas atrás. A Mahindra produz bastante mesmo, né? Os caminhãozinhos para trabalhar, aqueles caminhãozinhos pequenos, né? Enfim, nem vi qual que é o próximo país. É a China. Acho nem confundível, né? Na China, a grande concentração industrial é exatamente na região litorânea. Então, todos os triângulos verdes aqui dessa imagem são regiões industrialmente desenvolvidas, né? Daí temos aqui também a Zona Econômica Especial, né? Aqui são só alguns exemplos. O que acontece? O governo chinês ele está abrindo mais ainda, né, a sua economia. Ou seja, aquela ideia de antigamente que você tinha pontos que poderia o capitalismo acontecer, ela praticamente desapareceu, tá? É muito mais abrangente agora, as regiões são bem maiores, né? Por mais que o governo tente dar aquela controlada, né? Tipo o pai ensinando o filho a andar de bicicleta, né? Você tá andando sozinho, hein? Ó, tá, mas tá segurando o banco, tá ligado? Mas se você for cair, eu seguro, não deixo. Então, isso continua ocorrendo. Mas, a grosso modo, então, indústrias na China. Onde? Região litorânea. Né? Nem preciso de chegar e falar para você, olha, a região litorânea leste. O oeste não tem litoral, né? Então, bastante simples. Que é a região que tínhamos, então, as zonas econômicas especiais. Ainda tem algumas? Ainda tem algumas, né? As zonas econômicas especiais aí, de pontinhos vermelhos, são onde o governo entra de modo direto para apoiar aí o desenvolvimento. Beleza? Eu juro para vocês que eu fiquei boquiaberto quando eu fui pesquisar as marcas chinesas. São muitas. Inacreditavelmente muitas. Tá? Aí, por exemplo, a Alibaba, a Huawei, né? Todas essas aí são gigantes em seus setores. Né? IBCBC, sabe o que é isso?
Isso aí é o Banco da China, né? Simplesmente imenso, inacreditável, né? Aqui a gente tem algumas das principais marcas aí automotivas da China, né? A Lifan, que já existe aqui no Brasil, Chery, né? Mas é impressionante que não são só essas. Olha isso aí. Isso aí são as maiores montadoras de automóveis da China. Vocês já pararam para pensar que no Brasil não tem nenhuma? É impressionante, né? Eu juro pra vocês que eu fiquei tipo, sabe, o barulho de concha no ouvido? Só, minha nossa. Então, na verdade, muito se fala se a China vai tomar o lugar dos Estados Unidos e tudo mais, tal. Depois que eu pesquisei essas marcas, essas coisas todas, eu cheguei só em uma conclusão. Tá, beleza? Você acha que isso vai acontecer quando? Ou será que já está acontecendo? É porque a gente não vive exatamente lá no contexto chinês, né? Tá certo, tá? Essas marcas aí são chinesas, elas nem são as que mais vendem na China, né? O mercado chinês é dominado também por Chevrolet, por Volkswagen, BMW, Porsche e tudo mais, né? Os caras estão ganhando muito mais dinheiro. Então, sim, quem é rico pra caramba na China vai comprar a sua Ferrari, né? Não vai comprar alguma outra marca chinesa, não. Mas a questão é, dessas todas marcas aí, você acha que nenhuma delas vai desenvolver uma tecnologia diferencial? Tipo assim, ao ponto de subir um pouco mais que as outras, comprar suas concorrentes, porque na verdade, se você for pensar, Chevrolet, Ford, todas essas, Fiat, fizeram isso no seu país. Então, na verdade, a China está. Essa quantidade de marcas aí é quase como se fosse um trampolim. Uma que subir muito mais que as outras acaba pegando elas, englobando elas e ó, pum, vai lá para cima, né? É exatamente essa a questão, beleza? Então, eu juro para vocês que eu comecei a ver que está muito, muito mais perto da China, não só dominar a produção industrial, que ela já domina, mas principalmente ser a economia mais importante do mundo, porque a única coisa que falta para ela é a produção de tecnologia. É por isso que os Estados Unidos estão nessa tretinha, nessa briguinha aí com a China devido aos impostos, né? Ah, não, vamos subir os impostos, vamos sei lá o quê, fecha ali, fecha aqui, abre lá. Não pode mais vender para a Huawei. Por quê? Medo. Isso se chama medo. E o Donald Trump, ele, por mais que ele pareça, sei lá, uma pessoa destemida ou coisa assim, na verdade, para mim, ele é bastante medroso. Só toma esse tipo de atitude quem é muito medroso, né? Não pode, eu que mando, sei lá o que, né? Quer falar mais alto, quem faz a careta mais feia ganha, né? Isso é medo, né? E a China vem demonstrando exatamente o oposto disso. Ela só faz de conta, tipo assim, gente, deixa, ele tá começando agora, ele é criança no parquinho, sabe? Né? E acredito eu que os chineses já bem sabem, né? Aquela coisa, falou, meu, você não vai ser reeleito, fica tranquilo, se você for reeleito é só mais 4 anos, né? O Xi Jinping já está no poder há quanto tempo, né? Então, tipo assim, você vai passar, fica tranquilo, a gente sabe, né? Tem doido em tudo quanto é lugar, você é dos Estados Unidos, tá bom, valeu, mas vai passar, fica tranquilo, né? E daí a gente vem pro México, né? O México com as maquiladoras. As maquiladoras, então, são as indústrias, né, que foram criadas, né, originadas aí no México com o intuito de criar empregos lá para que os mexicanos não fossem para os Estados Unidos, né? Então essa é a ideia básica, o mexicano fique no México, né? E daí, fazendo isso, né, que é do NAFTA, do grupo, do bloco econômico, o qual Canadá, Estados Unidos e México fazem parte, né? Que o Trump agora deu uma jogada fenomenal. Tipo assim, eu acho que a gente está saindo perdendo. Gente, se tem uma coisa que os Estados Unidos não fazem em lugar nenhum do mundo é sair perdendo, né? Mas peraí, é porque assim, ó, eu sei que a gente está explorando a mão de obra mais barata no México, né? Mas eu queria também que mais emprego fosse criado aqui, para eu ganhar ainda mais.
né? Meu, você já está ganhando o jogo, né? Tipo assim, ganhar de 5-0 é pouco. Eu quero ganhar de 20-0, né? E daí eles criaram, né? O Trump criou o USMCA, parece até a música, né? Que na verdade são as iniciais dos países, mas é como se fosse uma releitura do NAFTA, né? É uma melhora do NAFTA, só para os Estados Unidos, tá bom? Fique bem claro isso, só para os Estados Unidos. E aí no México, então, a gente vai ter uma parte importante aqui das maquiladoras, né, nas cidades gêmeas, né, onde você tem a produção, a montagem, então, no México, só que a tecnologia fica toda retida nos Estados Unidos. A mesma coisa na cidade do México, né, que você vai ver que aqui a região é a região de maior concentração industrial, né? A gente vai ter alimentícia, têxtil, elétrica, né? E de automóveis tem aqui também, tá? Não tem aqui demarcado, mas tem outra imagem, fica tranquilo. E daí então essa é a distribuição industrial mexicana, então se concentra aqui na região centro-sul aí do México, beleza? Mas temos aqui outra imagem interessantíssima. Essas são as principais marcas, né? A Telmex aí do Carlos Slim está aí entre os caras mais ricos do mundo, né? A Cemex também é do Carlos Slim, né? Enfim, cara, essas aí são as que é só majoritário, né? A Cemex acho que é quase inteira dele, que é de cimento, né? De construção. E ele tem participação em várias outras marcas também. E aqui é uma imagenzinha das montadoras, né, das automotivas aqui no México. Então, ó, Toyota, Ford, né, Ford tem 3, a GM tem 4, a Volkswagen, ó, 2. Mas é lógico, essas montadoras são muito grandes, muito grandes. E devido ao fato de estar dentro do NAFTA, né, ou USMCA, o México então vai ter essas mesmas condições. Então, assim como nos Estados Unidos, os mexicanos também conseguem comprar carro muito barato mesmo, né? Esfregando essa diferença na nossa cara. E aqui, talvez o de menor monta, que é a África do Sul, né? A África do Sul vai possuir aí sua área de concentração industrial, né? Em boa região aqui, né? Você tem Joanesburgo, Indurban, Cidade do Cabo, né? Essas regiões industriais. E só para fechar isso aqui, só para que você entenda uma coisa, nem é tanto assim a cara da África do Sul possuir uma grande industrialização. Só que mesmo assim, a industrialização deles com capital próprio é maior que a industrialização do Brasil, né? Ou seja, de capital próprio mesmo, nacional, a África do Sul é muito mais dinâmica que o Brasil, beleza? Então, senhores, é isso aí. Beijão para vocês, bons estudos, até mais, tchau, tchau.